Oi, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, Rede TV, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Programa Opinião que nesta quarta, dia 10 de fevereiro de 2021, entrevista ao vivo o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, que já está a postos com a gente aqui. E ao longo do programa de hoje, a gente vai falar aí sobre essas teses que estão sendo colocadas, não é? Na verdade, o raio de ação do governo do Estado para a questão de atração de novos investidores, como é que está aí a perspectiva para, com a vinda de investidores, com a industrialização, enfim, a geração de emprego e renda, incentivos fiscais, enfim, tudo que disser respeito a esse setor, nós vamos estar destrinchando aqui. Nós quem, cara pálida? Eu e Lorenberg e eu. Lorenberg Alves, meu parceiro de sempre, boa noite, está aqui com a gente em mais uma opinião, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E quem mais, além de Lorenberg e eu? Você. Aliás, em primeiro lugar, você que é o nosso telespectador, que nos acompanha todas as noites ao vivo aqui na TV Pantanal, você pode e deve interagir com a gente caso tenha alguma pergunta, sugestão, enfim, 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião. Você que tem alguma coisa a dizer, não é, sobre esse setor aí, não é, da industrialização, geração de emprego, enfim, tem alguma dúvida, o César sabe responder de tudo, como já fez isso da outra vez que esteve aqui. César Miranda, muito bom recebê-lo de novo. Boa noite. Muito obrigado, boa noite, Paulo, boa noite, professor Lorenberg, boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui, porque é um debate de nível e a gente sempre aprende alguma coisa também. Olha só, ontem o senhor, né, ou foi mais do senhor, para manter a questão da liturgia aqui. Esteve ontem, secretário, em Brasília e tal, e de Brasília já está vindo um sinal mais eloquente do que os anteriores de que as tais ferrovias, essas que devem cortar o Estado, FICO, Ferrogrão, tem uma outra também, qual que é a outra? A Ferronorte. A Ferronorte. Então, tem novidades aí, inclusive nas palavras do próprio ministro de Transportes. E eu gostaria que o senhor já falasse isso, porque a partir da concretização desse sonho, Ferronorte, por exemplo, é um antigo sonho da década de 60, não é? Do Vicente Vuolo. E a partir daí se fomenta, se gera emprego, enfim, se faz um reboliço do ponto de vista positivo na nossa economia. O que nós podemos dizer para o nosso telespectador mato-grossense em relação à questão de ferrovia? Olha, eu tive a oportunidade ontem em Brasília de acompanhar os senadores Jaime Campos e Wellington Fagundes numa audiência com o ministro Tarcísio da Infraestrutura e toda a equipe dele. Estava presente também o senador Bezerra, que é o líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, onde foi discutido o PL 261, que está tramitando no Senado Federal, em sendo aprovado, vai para a Câmara e depois aprovado também, sanção do presidente da República. Esse projeto é o marco regulatório das ferrovias no Brasil. É um projeto muito importante porque ele cria o instrumento jurídico da autorização. Hoje, como é que funciona? Para qualquer empresa ou qualquer pessoa que queira construir uma ferrovia, ele tem que ter uma concessão do governo federal. E tem uma série de condições para que ele seja detentor daquela concessão, né? Com esse projeto de lei, além da figura jurídica da concessão, vai também ter a figura jurídica da autorização. Isso é muito importante para os ramais, para que o nosso telespectador entenda. Por exemplo, você tem uma rodovia tronco, vamos dizer, a Ferronorte, que hoje vai de Rondonópolis até São Paulo. Mas se uma empresa, por exemplo, quiser fazer um ramal ou quiser construir uma ferrovia para chegar até essa ferrovia tronco, ela vai poder ter uma autorização com recursos próprios, ela vai lá, constrói e explora aquilo ali durante um prazo, se não me falha a memória, de 29 a 80 anos. Então, é um projeto que vem modernizar, é um projeto que tem algumas questões que foram muito importantes e que são importantes, que foram debatidas ontem, porque sai de um sistema e passa a ter um outro sistema. Existe a questão da segurança jurídica daqueles que já estão concessionados esse é o problema. E estão investindo, né? Então foi uma reunião muito produtiva,
onde o senador Jaime Campos e o senador Wellington conseguiram também um compromisso do ministro Tarcísio de que a questão mais prioritária hoje em Mato Grosso, prioritárias são as 3 ferrovias. A FICO, o ministro colocou muito bem, que é a que vem do Tocantins até Água Boa no primeiro momento, e no segundo momento de Água Boa até Lucas do Rio Verde. É uma concessão, né? Está sendo construída pela Vale do Rio Doce. Depois o governo federal vai licitar a concessão dessa ferrovia, desse trecho, porque a Vale está fazendo esse investimento para poder pagar a outorga da outra ferrovia dela, certo? E aí, com o recurso arrecadado pelo governo federal desse trecho de Mara Rosa até Água Boa, a União poderá construir até Lucas do Rio Verde. A ordem de serviço vai ser dada agora no primeiro semestre, de acordo com o ministro Tarcísio, e começa a ser uma realidade próxima, vamos dizer assim, né? O segundo exemplo é a Ferronorte. Ela está aqui em Rondonópolis. A empresa, a Rumo, afirma que tem 6 bilhões de reais para, assim que autorizado pelo Ministério da Infraestrutura, começar o investimento que a previsão da empresa é que em 5 anos, fazendo em torno de 120 quilômetros por ano, eles chegariam a Lucas do Rio Verde e a Cuiabá, porque ela vai sair de Rondonópolis, passando por Campo Novo para ir por dentro e sai um ramal para Cuiabá. O que é importantíssimo para a Baixada Cuiabana, para a geração de empregos. Primeiro é um investimento de 6 bilhões de reais, quer dizer, só aí já há uma grande geração de empregos, são muitas empresas que vão trabalhar na construção, na prestação de serviço de um projeto como esse, né? E depois, a própria utilização da ferrovia vai gerar uma movimentação econômica na Baixada Cuiabana, que é o sonho de todos nós, né? E a terceira ferrovia, que é a Ferronorte, esta sim é um projeto, o ministro nos tranquilizou também a todos, dizendo que as questões do financiamento para essa ferrovia estão praticamente finalizadas, são vários fundos internacionais, ela vai ser uma concessão, porque esses fundos, esses investidores estrangeiros, eles não querem que seja uma autorização que seria mais simples e mais rápida, porque eles querem a participação do governo para ter uma segurança, né? Então, ele acredita que o projeto está em fase está pronto, vai entrar, eles estão terminando agora um selo ambiental de uma consultoria internacional para ver a questão ambiental dessa ferrovia, que vai de Sinop a Miritituba. Os fundos já estão articulados, então eu acredito que ainda este ano a gente vai ter boas notícias em relação à Ferronorte também. A Ferrogrão, perdão. Ferrogrão. Eu sempre confundo as duas. E, num médio prazo, Mato Grosso vai, se Deus quiser, ser servido por 3 ramais ferroviários, o que vai possibilitar uma concorrência também, para que a gente tenha um frete mais atrativo para o nosso produtor e vai melhorando cada vez mais a logística do Estado. Quer dizer, então são notícias boas que ainda não se realizaram, que precisa a sociedade cobrar, a classe política. Mas houve um comprometimento, né? Houve um compromisso do ministro muito claro e de toda a sua equipe, estava lá o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, 2 senadores de Mato Grosso, quer dizer, foi uma costura política muito grande para que realmente esse projeto saia, para avançar a questão ferroviária no Brasil, né? As ferrovias que nós temos no Brasil são da década de 30, né? O projeto precisa ser aprimorado, esse trabalho vai ser feito agora dentro do Senado, com emendas. Ontem, depois eu participei de uma reunião acompanhando os 2 senadores, Jaime Campos e Wellington Fagundes, junto com o senador Jean Paul, do Rio Grande do Norte, que é o relator do projeto. Foi uma conversa muito produtiva também. Ele vai apresentar algumas sugestões no projeto para depois ser debatido no plenário, né? Professor Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, a nossa alegria, o prazer e honra de tê-lo aqui mais uma vez. É sempre bom tê-lo aqui, porque a gente aprende muito. O nosso telespectador certamente está ganhando com a sua presença aqui. É recíproco. Eu vou pegar carona para fazer uma pequena provocação. E as provocações que eu tenho feito ao senhor, o resultado é sempre bom. Obrigado. E aí eu vou provocar mesmo. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma dessas vias ou dessa estrada de ferro vai sair, por interesses de um grupo pequeno do agronegócio. Vai sair. Mas eu tenho muita dúvida, secretário, e aí eu estou provocando o senhor mesmo, não estou afirmando nada, estou provocando
que venha uma ferrovia de Rondonópolis passar dentro de Cuiabá. E eu vou lembrar que esse é um sonho antigo. É desde o governo Pedro II. O imperador Pedro II mandou o seu assessor, na década de 70, lá do século XIX, mandou um assessor dele vir fazer um estudo da possibilidade de uma estrada de ferro que chegasse até Cuiabá, de São Paulo até Cuiabá. O assessor dele ficou aqui 10 meses estudando e ele fez um belíssimo relatório. Eu estou falando belíssimo porque eu li o relatório. Há 5, 6 anos eu li esse relatório. A estrada de ferro nossa, de Cuiabá, passava na antiga Rua do Campo, ou seja, traduzindo em miúdos para o amigo telespectador que não saiba onde fica a Rua do Campo, é exatamente na Rua Barão de Melgaço, que chegava até Chapada e de Chapada saía por cima. Então, esse sonho é muito antigo, secretário. Se é muito antigo e sempre foi um sonho de todo o mato-grossense, sobretudo da Baixada Cuiabana, do Vale do Rio Cuiabá, eu tenho sérias dúvidas, porque existe muito mais interesses econômicos por trás desses empreendimentos do que, na verdade, o crescimento do estado de Mato Grosso. E aí eu estou provocando mesmo o senhor. Então eu acredito muito mais que Lucas do Rio Verde será contemplado com uma estrada de ferro. Cuiabá eu tenho muitas dúvidas. Aliás, a estrada de ferro noroeste do Brasil, ela terminaria em Cuiabá. Não passaria, nem em Corumbá não passaria. Viria a Cuiabá. Mas naquele momento, em 2014, a força da região sul de Mato Grosso, força política, era muito maior, uma força muito maior, e tirou a estrada de ferro que viria por aqui. Cuiabá sempre ficará no sonho. Esse sonho não chegará a tempo. Professor, é uma pequena provocação. Eu vou me permitir discordar do senhor. Quem sou eu, né? Pode ser que daqui a alguns anos o senhor me chame de otimista, mas com os dados que eu tenho em mãos hoje, eu diria ao senhor que das 3 ferrovias que vão acontecer em Mato Grosso, essa é que vai acontecer primeiro. Vou lhe explicar por quê. A Ferronorte. A Ferronorte. Por quê? Primeiro, ela é uma realidade, ela está aqui em Rondonópolis. É o maior terminal da América do Sul, ferroviário, está em Rondonópolis. Segundo, a empresa está investindo, acho que 5, 6 bilhões na malha paulista para fazendo as readequações, porque é uma estrada de ferro antiga, e passa dentro de cidades que viraram cidades grandes dentro de São Paulo. A empresa tem hoje capital próprio, privado, para investir na continuação de Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, com ramal para Cuiabá. E o projeto está pronto, com estudo de solo, de fundação, levantamento de áreas que terão que ser desapropriadas, etc. Está pronto, já está em processo de licenciamento, certo? O recurso está em caixa. Precisa o quê? Eu costumo dizer que esse país foi feito para não dar certo. Precisa a nossa burocracia autorizar que a empresa comece as obras. Comece as obras. E por que eu acho ela hoje muito viável economicamente? Porque hoje Mato Grosso tem uma economia muito pujante que viabiliza um ramal ferroviário do Médio Norte, de Lucas do Rio Verde, até os portos de São Paulo com frete de retorno. Então, o senhor imagina que vai sair daqui a nossa soja, o nosso milho, o nosso etanol de milho, a nossa carne, o nosso boi, o nosso suíno, o nosso frango em contêineres frigorificados, e também vai trazer, como já está trazendo hoje, cerveja, material de construção, uma série de outros produtos que, com o crescimento pujante de Mato Grosso, há necessidade. Então, tendo um frete atrativo, a ferrovia está viabilizadíssima. Esse trecho está viabilizado. E é um trecho também, pelo projeto que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, da última vez que tiveram aí os diretores da empresa, o que acontece? Eles estão em Rondonópolis. Eles fizeram até Jaciara, já integra, já tá funcionando. Fizeram até Cuiabá, já está funcionando, porque o resto está pronto. A Ferrogrão, não. É um projeto que ele tem que ter começo, meio e fim. Porque se sair de Sinop e chegar lá na divisa com o Pará, foi de nada para lugar nenhum. Ele tem que chegar lá em Miritituba. Aí ele viabilizou também. Porque hoje já é uma realidade também
que a nossa produção já está saindo para o norte, em cima de caminhões. Certo? É uma grande parcela da nossa produção agropecuária. Então, eu acredito muito no projeto. Eu acho que tudo acontece na hora que tem que acontecer. A luta política de alguns visionários, empreendedores, como foi o Olacy de Moraes, que resolveu encampar esse projeto, né? Ontem eu tive a oportunidade de, na audiência, ver o senador Jaime Campos, relembrando que quando era governador, né, precisava fazer a ponte entre Mato Grosso do Sul e São Paulo para passar o trem. E ele foi com um empresário, falecido empresário Olacy de Moraes, a quem Mato Grosso deve muito, o Brasil deve muito, foi um homem empreendedor arrojado. O presidente Fernando Collor falou, olha, eu preciso, presidente, Mato Grosso nunca lhe pediu nada, que o senhor faça a ponte ou arrume o dinheiro para o doutor Olacy fazer a ponte e faça a primeira hidrelétrica que foi de Mato Grosso, a de Guarantã do Norte. No mesmo momento, o presidente Collor despachou e o Olacy pegou o dinheiro do BNDES e fez a ponte. Ele falou, olha, lembro da inauguração. Eu era governador, Pedro Pedrocian, Iris Rezende de Goiás e Fleury de São Paulo. Então, quer dizer, a cada obstáculo, aqueles que estão ali representando a população, cobrados pela população, têm que ir enfrentando esses obstáculos e os vencendo. Eu acho que agora está fácil, né? Está aqui em Rondonópolis. Precisa, aprovando esse projeto, vai ser uma autorização do ministro. O senhor sabe que ela não pararia em Rondonópolis, ela pararia em Cuiabá, né? Não, mas por forças políticas original. Pararam lá. Isso no projeto original. Hoje, o senhor tem uma região que cresce mais do que China e Estados Unidos junto, que é a região médio-norte do estado de Mato Grosso. Nos últimos 10 anos cresceu 360%. Né? Aquela região de Sorriso, Lucas, Mutum. Quer dizer, graças à coragem, o empreendedorismo de todos os matogrossenses, né? Porque tem os matogrossenses que nasceram aqui e tem os como eu, que são muitos, que escolheram de coração ser matogrossenses. Fizeram do agronegócio matogrossense nacional um sucesso mundial. Então, hoje, a produção está ali, mas Cuiabá é um grande centro de serviços e vai consumir esses produtos que vão vir da região sul. Então, esse ramal existe, é um compromisso da empresa, está no projeto, eu vi. Né? Se eu tivesse lembrado, traria até o projeto aqui para mostrar. Não tive essa lembrança, desculpa. Então, eu acredito muito na Ferronorte. Pelas palavras do ministro, acredito que a FICO vai chegar em Água Boa num curto espaço de tempo. E pela explanação do ministro Tarcísio também, eu acho que a Ferrogrão, eu sempre confundo as duas. A Ferrogrão de Sinop a Miritituba vai se tornar uma realidade. Por quê? Porque com muita competência o governo federal construiu a engenharia financeira para viabilizar esse empreendimento. Então, eu acredito nas três. Mas respondendo o senhor, hoje eu me considero cuiabano, né? Tem até o título. Eu acredito muito que essa ferrovia, Vicente Vuolo, vai se tornar realidade num curto espaço de tempo. Depende só do governo federal. E a partir da fala do ministro, o ministro que falou inclusive lembra do complemento da 163 ali, dos 50 e poucos quilômetros, ele disse um ano, prometeu assim e de fato, menos de um ano depois já estava cumprido, né? E assim tem feito pelo país, sim, é um dos mais eficientes. E não tem por que assumir compromisso. O próprio ministro falou, olha, o mantra hoje do Brasil é geração de emprego. Nenhum governo seria louco de dispensar um investimento de 6 bilhões de reais que vai gerar o quê? Vai gerar emprego. Né? Estamos conversando aqui ao vivo no Opinião com César Miranda, que é o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Ele continua com a gente e você pode interagir, se houver a sua intenção, pelo WhatsApp 999322529. Opinião dá um tempinho só e volta já. Um instante só. Bem, são 7h51. A gente retoma aqui a entrevista ao vivo com César Miranda. César Miranda, que é o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico do governo Mauro Mendes, do governo do Estado. Antes de seguirmos aqui com o secretário, vamos destacar o que temos de mais importante,
de mais relevante nesse instante no www.gazetadigital.com.br. Como sempre, a gente destaca o boletim Covid, rapaz. Olha só. 1.100 casos novos. Jovem de 20 anos e mais 26 pessoas morrem de Covid em 24 horas. Morte de um jovem de 20 anos da cidade de Alto do Boa Vista, que fica a 1.059 quilômetros a nordeste de Cuiabá. E também outras 26 pessoas pelo novo coronavírus. Foi notificada nas últimas 24 horas por meio do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES, nesta quarta-feira, dia 10. Com a atualização, o Estado passa a contabilizar 229.312 contágios, dos quais, em cerca de 5.300 casos, as vítimas não resistiram e morreram por conta das complicações da doença. Hoje, Mato Grosso tem taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, as UTIs, na casa de 68,66%, o mesmo índice para leitos de enfermaria, no caso aí é de 33%. Enfermarias, 33%, UTIs, 68,66%. Caiu um pouco, né? Porque até ontem, anteontem, estava mais de 70%. Outro destaque também aí no Gazeta Digital. Acompanharam Mendes. Deputados mantêm cobrança de aposentados e libera aí, a Assembleia libera a RGA para servidores no TJ. Então, houve uma reviravolta lá na Assembleia, aí como diz a matéria do Gazeta Digital, com 12 votos contrários e 11 a favor, a Assembleia Legislativa manteve o voto integral do governador Mauro Mendes, do Democratas, ao projeto de lei complementar 36/2020, de autoria do deputado Lúcio Cabral, do PT, que garante a isenção de aposentados do desconto previdenciário de 14%. Com manutenção do veto, os inativos que recebem a partir de R$ 3.000 terão 14% de desconto de alíquota previdenciária. O governo alega que o projeto tem vício de iniciativa, por isso é inconstitucional, já que o Legislativo não pode criar despesas para o Poder Executivo. Na época da aprovação, Mendes classificou como, aspas, presepada a aprovação. O líder do governo, deputado Gilmar Dalbosso, do Democratas, usou a tribuna para dizer que o projeto é inconstitucional e que seria uma, aspas, falsa expectativa aos aposentados. Está aí no Gazeta Digital, aí, reverberando o que houve hoje lá. Havia, na verdade, foi apertada a votação, eu sei, 14-12, mas havia, inclusive o próprio Botelho, estava vendo a entrevista dele, que é o presidente da Assembleia, dizendo que Botelho, ficou frustrado, que ele é um dos defensores aí pela derrubada desse veto, o que acabou não acontecendo. Vou pegar aqui uma pincelada do Lorenberg, né, é uma derrota para os aposentados, né, que vão ter que amargar aí esse desconto aí. E há também o argumento do governo da inconstitucionalidade, professor, e que tem sentido, né, porque ele inclusive pode esticar mais a corda e pode usar de recurso aí para que não haja essa obediência e essa queda do veto. Paulo, quando eu vi a votação da Assembleia Legislativa, veio à minha memória, secretário, de que, na verdade, a aprovação desse dispositivo para não atingir os aposentados era exatamente uma força de pressão contra o governo, para que o governo tomasse a iniciativa. E uma vez não foi tomado. O governo tem razão. O governador está coberto de razão. Porque, constitucionalmente, a Assembleia não pode criar despesa. Mas é a única maneira, entre aspas, que a Assembleia tinha para pressionar o governador.
Por que eu falei entre aspas, amigo telespectador? Por uma razão muito simples. A Assembleia peca no que diz respeito à fiscalização. Na verdade, você tem um grupo muito grande de parlamentares estaduais na Assembleia que é muito mais advogados do governo do Estado do que necessariamente representantes da população. Agora é o seguinte, com relação a isso aí, eles vão, pelo que eu estou percebendo ali, eles vão tentar gastar o diálogo, ir lá conversar com o governo, no sentido de demover, mudar essa situação toda, não é? Mas esse diálogo tinha que acontecer antes, né, da votação, da primeira votação. O diálogo não foi suficiente, se houve, não foi suficiente, aí aprovou-se na Assembleia, o governador vetou e agora derruba um veto. Aliás, mantém o veto e agora vai saber o que o governador vai fazer em relação a isso aí. Voltando aqui com o César Miranda, desculpa ter tomado o seu tempo, da sua entrevista para falar sobre esse assunto aqui, que é muito importante, não é? Que diz respeito aos nossos aposentados. Política para atração de incentivo de empresas, de investidores aqui para o estado de Mato Grosso. Eu lembro que lá nos tempos de Dante Oliveira tinha Mato Grosso, é hora de investir, né, que se vendia muito, e naquele tempo que o estado estava bem pujante, né? E continua, nossa produção aí, ela está de vento em popa. Eu queria saber, quero saber o que nós temos aí em prática, em curso, para que tenhamos aí o fomento aí de novos investidores, para que com isso tenhamos aí mais emprego, geração de renda. Olha, Mato Grosso nos últimos 2 anos fez uma revolução em todos os sentidos. Qualquer investidor, quando busca um local para investir, para empreender, ele busca um local, como a gente chama no dia a dia, que tenha um bom ambiente de negócio. Então, o que foi feito? Primeiro, o estado de Mato Grosso estava quebrado. Quando o governador Mauro Mendes assumiu em 1º de janeiro de 2019, devia aí 4 bilhões, não pagava saúde, não funcionava nada. Nada. Então, teve que fazer um enfrentamento, tomar medidas que eram necessárias, né? E com o apoio da Assembleia Legislativa, começou a mudar esse quadro. E mudou. 2019 já foi um ano que já fechou com a folha em dia, 13º em dia, uma grande parcela de fornecedores em dia. 2020, enfrentamos uma pandemia, como todo mundo, devastadora, e ainda, mesmo assim o Estado fechou o ano com as suas contas em dia e com superávit fiscal, né? Nesses 2 anos foi feita uma grande reforma em relação aos incentivos fiscais de Mato Grosso. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa a Lei 631, o que os incentivos de Mato Grosso deixaram de ser uma coisa burocrática, que demandava uma série de gastos. Nem presencial não é mais, né? Agora não, tudo é uma adesão, o cidadão, o empresário entra no site da Secretaria de Desenvolvimento ou da Secretaria de Fazenda, faz a adesão. Eu que sou secretário de Desenvolvimento, eu fico sabendo quem aderiu em janeiro, agora em fevereiro. É automático. Não tem gerência, não tem interferência política. E não tem o jeitinho, que é o mais importante. Então, deu facilidade ao empreendedor, transparência, segurança jurídica, que é muito importante, porque hoje o Conselho de Desenvolvimento, quando ele aprova um percentual de incentivo, aquilo vale por 4 anos, quer dizer, o empreendedor sabe que não vai ser mudado. Se mudar é para maior, né? Uhum. E principalmente trouxe uma questão que se chama isonomia. O que é isonomia? No passado, como cada empresa, a legislação tinha uma pontuação, uma criteriorização em cima daquele investimento que estava sendo feito, a minha empresa e a do Paulo, que estavam no mesmo segmento econômico, ele tinha um percentual de incentivo e a minha tinha outro. Causava uma concorrência desleal dentro do próprio mercado mato-grossense. Isso acabou. Hoje é isonômico. Cada segmento econômico tem o seu percentual de incentivo discutido no CONDEPRODEMAT, onde, além de membros do governo, fazem parte as 3 federações, comércio, indústria e agricultura, quer dizer, as forças vivas econômicas de Mato Grosso, e ali é discutido e aprovado um percentual para cada segmento. E todas as empresas que aderirem ao PRODEIC vão ter, do mesmo segmento econômico, vão ter o mesmo percentual.
A Secretaria de Desenvolvimento foi toda reestruturada para ser uma porta de entrada ao investidor, para que a gente possa captar e receber bem esse investidor, esse empreendedor. Criamos um programa que está indo muito bem, agora ganhou um upgrade, como se diz, eu vou explicar o que é isso, que é o Pensando Grande para o Pequeno, que é levando a estrutura do Estado ao interior, para que o pequeno empreendedor seja apoiado, não só com informações, com orientação, mas também com recursos financeiros, né? Tivemos um ano 2020 que parou o programa, porque a gente veio pandemia, quarentena e etc. Retomamos agora, com uma série de protocolos e critérios por causa do Covid, e mudamos, resolvemos, em vez de trabalhar diretamente com os municípios, trabalhar com os consórcios de desenvolvimento que estavam parados, esquecidos. Estamos retomando esses consórcios com a posse dos novos prefeitos, mesmo aqueles que se reelegeram, é um novo mandato. Já foram feitas 2 reuniões, Alta Floresta e Colíder, e Juína e Juara, se não me falha a memória. E agora, sábado, vamos estar em Água Boa reunindo os consórcios do Araguaia. Então, quer dizer, é uma forma de movimentar. Muitas prefeituras de Mato Grosso, a grande maioria são pequenas, elas não têm condições de manter alguns programas. Então, através de consórcio com apoio do governo do Estado, esses programas podem ter perdurar mais tempo, porque a gente trabalha no governo Mauro Mendes, isso é muito importante que se diga, não com políticas de governo, e sim com políticas de Estado, para que elas venham e se perpetuem nos próximos anos, seja quem for o governador, para que a gente não tenha interrupção de política. Isso é muito importante. Então, quer dizer, muita coisa está acontecendo. Reativamos uma série de programas para trabalhar com os pequenos agricultores, pequenos produtores, junto com a CEA. Por exemplo, que tipo de programa que foi reativado aí? Eu vou lhe dar um exemplo. Porque sempre houve um problema da linha de crédito, do acesso ao crédito para fomentar o seu trabalho, a sua linha de produção. O que aconteceu? Primeiro, nós temos uma agência de desenvolvimento que em janeiro de 2019, quando eu participei da primeira reunião, eu sou presidente do conselho, eu ainda não era presidente do conselho, porque demanda mandar nome para o Banco Central, demorou, mas eu comecei a acompanhar o conselho que estava vigente, até para ir tomando pé da situação. E fiquei horrorizado, porque o ano de 2018, a Desenvolve MT tinha fechado com prejuízo de 5 milhões de reais. Eu ainda brinquei na reunião, falei, olha, Roberto Campos dizia o seguinte, que o melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, e o segundo é um mal administrado. Banco não dá prejuízo, né? Agora, se empresta dinheiro sem critério e não se cobra de quem não pagou, quebra, né? Tanto é verdade que foram feitas várias modificações na agência, redução do quadro de servidores, capacitação, etc. E agora, em 2020, a Desenvolve MT fechou o ano de 2020 com todas as dificuldades da pandemia. No azul, não foi? No azul, e foi a melhor ano da sua história. E vai ficar cada vez melhor. Aproveitamos também esse período que as coisas estavam meio paradas para reorganizar, tirar os gargalos, né? O governador Mauro Mendes lançou um projeto que é o Simplifica MT, que é facilitar a vida do cidadão. E nós encaminhamos, o governo do Estado encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei onde se foi fundido o antigo Conselho de Desenvolvimento, que mexia com a indústria, com o comércio, e o Conselho de Desenvolvimento Rural, que mexia com a agricultura. E virou um conselho só, que é o CEDEM, certo? Para quê? Para que o representante da indústria saiba o que está sendo investido na agricultura e o da agricultura saiba o que está sendo investido na indústria e no comércio. Cada um aprovava as propostas de FCO separadamente. O rural no desenvolvimento rural, o Conselho de Desenvolvimento Rural, e o comercial e industrial no desenvolvimento econômico. Hoje é num conselho só, quer dizer, existe um grande debate. Só quer falar, professor? Pois não. Não, secretário, é que eu falo demais também. Não, Porque a gente quer trocar... Pode ser outro assunto também. Não, secretário, eu vou aproveitar a resposta que o senhor está dando, porque ela é muito boa e está ajudando muito o amigo telespectador. Vamos explorar um pouco mais essa fala. Eu peguei uns dados do próprio governo do Estado em meados de 2020.
está lá escrito, de acordo com esses dados, da secretaria, inclusive da secretaria que o senhor é chefe, o produto interno bruto cresceu 560% em 15 anos. Sim. Deste crescimento, 54% do produto interno bruto está nas mãos, ou estão nas mãos, de 7% dos municípios mato-grossenses. E é verdade. E aí gostaria muito de uma reflexão do senhor. O que será preciso por parte do governo do Estado para que esse número de 7% dos municípios sejam muito maiores? Porque ao crescer o produto interno bruto, também há uma possibilidade de desenvolvimento do número maior de municípios, secretário. Eu gostaria muito de ouvi-lo. Queria uma resposta sua em 2 minutos para a gente ir para o intervalo comercial. E é a pura verdade isso. Mato Grosso é um estado rico, com uma péssima distribuição de renda. E você só muda isso através de políticas públicas trabalhando com pequenos. E é isso que a gente está tentando fazer. Eu vou responder. Eu não sei se eu olho para vocês ou olho para qual câmera. Olha para quem você quiser aqui. Tem 3, 4, 5 câmeras, você pode olhar. A última. Mas você pode olhar, aquela ali é sua, ó. Ah, tá. Não, aquela lá é sua, aquela ali é minha. Aquela lá que tem um rapaz banando lá é... E aí? Tá pensando na resposta? Não, deu uma viajada aqui. Não, o senhor falava do crescimento dos municípios. Sim, aquela região do Médio Norte teve um crescimento estrondoso, né? Agora está tendo um crescimento muito grande no Araguaia, certo? Agora está começando a ter, vai ter um crescimento na região do Aripuanã com anexa, quer dizer. Então, o Mato Grosso hoje é em cima da produção agrícola e pecuária. E a gente precisa trabalhar outros produtos, é o que nós estamos fazendo no setor da produção agropecuária, por exemplo, as essências, os pulses. Eu vou responder amanhã, nós vamos ter uma reunião importantíssima do Conselho Prodemate. Já voltou? E trabalhar a mineração. Existem outras atividades econômicas, o turismo, que são importantíssimas no Estado, precisam ser desenvolvidas, exatamente para levar desenvolvimento para esses municípios que não têm vocação agropecuária. É isso que acontece, né? Uhum. E é impressionante como a grande geração de emprego, nossa, que tanta coisa tem no meu bolso, é o troço do rapaz. A grande geração de emprego não vem da agricultura e da pecuária, ela vem da indústria, vem do comércio principalmente, da prestação de serviços. Por isso, pensando grande para o pequeno. Né? Tá certo, aqui César Miranda com a gente. O César, o secretário, está cansado. Ele veio aí de uma maratona lá em Brasília e tal, e eu liguei e falei, vamos conversar lá na opinião, porque tem muita coisa boa para falar. E aí eu sei que o cansaço bate mesmo, mas é importante esse tipo de esclarecimento aqui. A gente precisa fazer um raio-x do que está acontecendo no nosso estado. E esse raio-x continua após o intervalo comercial aqui com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, a gente retoma aqui a entrevista ao vivo com César Miranda. É o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, fazendo uma explanação aqui desse setor, dessa pasta importantíssima, especialmente no estado como o Mato Grosso, campeão em tudo, né? Campeão aí na produção. Aliás, a produção agropecuária nossa, eu andei vendo os números, queria que você me confirmasse ou não, ela, no que diz respeito à nossa produção nacional, passa de 15%? Sim, só no setor bovino passa de 15% e no setor de agropecuário chega a quase 30%. O Mato Grosso é um modelo de sucesso de produção autossustentável, produzindo de mãos dadas com o meio ambiente, fazendo grandes evoluções. É um ponto fora da curva, né? Sim, o Mato Grosso é um ponto... E aí esse negócio da distribuição de renda que nem Lorenberg levantou, é importante. Se imagina se há uma distribuição de renda a contento, né? de forma isonômica, da forma proporcionalmente saudável e justa, teríamos um Estado muito melhor, né? Eu sei que existe um trabalho do Estado
políticas nesse sentido, mas é algo que não é de agora que começa também, que já vem de algum tempo também. Sim, o professor está corretíssimo. Nós temos uma região de Mato Grosso que tem índices de crescimento que batem todos os recordes, maior que China, maior que Estados Unidos, que é a região ali do Médio Norte, né? Uma parte da região Oeste, e tem regiões de Mato Grosso que não. Por isso que a gente precisa levar opções de desenvolvimento a essa região. Primeiro, se engana muito, a gente se engana muito. Eu vou lhe dar um dado. 80% da pecuária matogrossense, certo? Que o ano passado representou 15% do volume de produção agregado nacional, está na mão do pequeno produtor. É até 250 cabeças. Não está na mão daquele que tem 20 mil, 30 mil, 40 mil cabeças. Então, a gente precisa levar políticas, certo? E políticas públicas que ajudem a esse pequeno produtor, e isso nós já estamos fazendo, até a produtividade, até a mesma genética no caso do bovino, até a mesma genética no caso do suíno, até a mesma produtividade no caso de uma colheita e dando opções. Por exemplo, amanhã nós temos à tarde uma reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, o CONDE-PRODEMAT, e vamos discutir e aprovar uma série de percentuais de incentivos de produtos que são ligados principalmente à agricultura familiar, que é o caso dos pulses, que é o feijão, gergelinha, lentilha, aves, gado em pé. Para quê? Para fomentar essa parte da economia de Mato Grosso. Nós temos que desenvolver o nosso turismo. O governador Mauro Mendes tem aí o programa Mais Mato Grosso, que, voltando àquele meu raciocínio inicial de gerar um bom ambiente de negócio, um bom ambiente de negócio não é só onde tem a produção primária para o industrial vir se instalar. Ele quer uma segurança que funcione, uma saúde que segurança. Qual o funcionário que vai sair de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tem praia, para morar numa cidade que não tem escola para o filho dele, não tem uma saúde que funciona? Isso sim é que o governo Mauro Mendes está fazendo. Criando um bom ambiente de negócio, lançou o Mais Mato Grosso, aí são 2 bilhões de investimento agora. Aonde? Na infraestrutura, são mais de 1.000 quilômetros sendo asfaltados nesse estado. Agora vai ser dada ordem de serviço de não sei quantos quilômetros e mais pontes. Quer dizer, a segurança sendo reformulada. Quando o Mauro Mendes assumiu, não tinha carro de polícia. Vocês lembram disso? Hoje a frota está renovada, equipamento para a polícia. Quer dizer, então essa melhoria como um todo no Estado, o Estado fazendo a sua devolução à sociedade, que é a obrigação dele, certo? Cria um ambiente de negócio que atrai os investimentos, fora os incentivos fiscais, fora a logística e etc. Professor. Secretário, em agosto de 2019, o senhor participou de um congresso lá em São Paulo, congresso da Andave. E na oportunidade que o senhor esteve em todo o congresso, eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira delas, qual é o resultado prático desse encontro que o senhor teve, dessa participação que o senhor teve nesse congresso? E a segunda pergunta, acrescentando a ela, o senhor, naquele mesmo momento, o senhor teve encontro com diretores executivos da Associação Nacional de Defesa Vegetal, teve encontro com a Associação Nacional dos defensores, né? Defensivos agrícolas. Isso, e da União dos Fabricantes Nacionais de Fitossanitários. Quase não saiu. Isso. Fitossanitários. Isso. Eu pergunto ao senhor, desta conversa que o senhor teve com esses diretores, o que benefício teve o Estado de Mato Grosso, o governo do Estado? Foi um primeiro encontro, foi muito importante. Depois disso, eu tive a oportunidade, agora no final de 2020, de estar com alguns deles aqui em Cuiabá, porque infelizmente veio o coronavírus e veio a pandemia, ninguém viajava mais, ninguém se encontrava mais, ninguém queria falar de investimentos porque não sabia. No início houve muita desinformação também, quer dizer, a gente não sabia o que estava acontecendo, enfim. E não é fácil, porque são produtos químicos. Então, você trazer uma linha de produção que hoje está estabelecida, que os insumos estão próximos, do sul do país para Mato Grosso, onde é o grande consumidor, certo?
é realmente complicado esse investimento e essa mudança da produção de lá para cá. Isso está sendo muito conversado com eles, que agora nós também aprendemos a conversar pelo computador, pelo celular, né? E estamos estudando a nível de Estado também algumas políticas fiscais para forçar esse investimento aqui. Porque, por mais dificuldade que exista, por mais que isso demande tempo, são investimentos grandes, se nós somos os maiores consumidores, a gente quer ter direito a também ser os maiores produtores, ou pelo menos produzir uma parcela daquilo que é consumido no nosso estado, né? E ter uma assistência técnica. Então, é um setor muito complexo, os insumos são quase todos importados, e eu fui aprendendo isso nessas reuniões com esses empresários, né? Tive a oportunidade de conversar, não vou citar o nome, com um químico de uma grande empresa produtora e tomei uma aula disso. Falei, secretário, não é fácil. Até a água tem que ter uma especificidade. Então, a gente tem trabalhado isso muito. Esse ano, a nossa pauta prioritária é trabalhar a questão da cadeia do algodão. Mato Grosso hoje tem incentivos fiscais fantásticos para o empresário que queira vir montar uma tecelagem, uma fiação, uma confecção em Mato Grosso. Nós somos os maiores produtores de algodão, né? E esse algodão nosso sai daqui para ser industrializado lá fora. Mas tem que ser alguma coisa que faça a diferença mesmo, que convença esse empresário a vir, não é? Porque além do que tem a guerra fiscal, tem outros estados que estão com a mesma expectativa e com o mesmo assédio aos empresários, né? O que nós temos aqui assim que pode ser o diferencial? O diferencial é que nós temos a produção. Então o governo tem que estudar com muita cautela para formar políticas que não dificulte a vida do produtor, mas também que não facilite a vida do industrial que está lá fora e vem comprar o nosso algodão. Então essa política fiscal tem que ser estudada com muita calma, para que a gente tenha uma coisa que mantenha a produção da forma que está, mas também tenha algum tipo de taxação ou de compensação que atraia o investidor e falar assim, opa, está ficando caro eu comprar lá de Mato Grosso. Então eu vou me instalar lá, porque aí eu não vou ter uma série de cargas de tributação nesse caminho. Então, são políticas que têm que ser construídas com muita tranquilidade e num país que a gente não sabe o dia de amanhã. Que a hora que começa a discutir uma política dessa, liga a TV Pantanal, vem a notícia, o governo manda para o Congresso Nacional a reforma tributária. Opa, para tudo. Porque não adianta você discutir, construir organizar uma cadeia, aí vem uma reforma tributária que muda tudo. Põe tudo por terra. Joga por terra. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar o real sonhando com o ideal, né? Então, devagar, mas eu acho que está muito bem encaminhado. Mato Grosso, nesse programa, você falou muito bem, eu sempre disse isso, que o Mato Grosso teve, todos os governadores que passaram em Mato Grosso, cada um no seu momento deu a sua parcela de contribuição, né? Não existe aquela história nunca antes nesses estados, não existe. Uns mais, outros menos, mais fortes num setor, outros no outro. E o Dante teve essa capacidade de vender o Mato Grosso para o Brasil e para o mundo. E agora é a hora da gente mostrar o seguinte, olha, aquilo que foi vendido lá está melhor ainda, venha para Mato Grosso. Lorenberg. Por falar que venha para Mato Grosso, secretário, na avaliação do senhor, onde anda a relação comercial de Mato Grosso, especificamente, com a China? Fantástica. O grande comprador da nossa produção, seja proteína animal ou vegetal, são os chineses. Né? O país que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de boca para alimentar, é a segunda economia do mundo. Né? E nós temos essa concepção da importância da relação comercial nossa com a China. Né? Temos muita coisa para avançar. A gente tem informações, eles estão criando uma nova classe média na China, então do momento que a pessoa melhora o seu status econômico,
ela passa a consumir mais carne, a consumir mais uma série de outros produtos, né? Nós estamos construindo um trabalho nos países asiáticos, para vocês terem uma ideia da importância desses países. Na visão do governador Mauro Mendes, nós hoje temos uma servidora do Estado que está morando na China. Num termo de cooperação com a nossa agência de exportação do governo federal, a Apex, ela está lotada lá trabalhando com a China. Inclusive, ela foi fundamental. Um escritório de Mato Grosso que tem lá? Não, o escritório da Apex. Ela usa a estrutura da Apex. Tá. Né? Quer dizer, o custo para o Estado é zero. Ela recebe o salário que ela receberia estando aqui. Né? E uma moça muito competente, fala línguas, etc. Que é essa? Eu não lembro dessa... Ela é Lembra o nome dela, não? Ariane. Ela é, não lembro o sobrenome agora, ela é servidora de carreira das Relações Internacionais, da Casa Civil, foi colocada à disposição da SEDEC para poder participar desse termo de cooperação. Ela foi fundamental no momento mais crítico da pandemia, quando o Mato Grosso trouxe EPIs, trouxe os respiradores. Por quê? Porque ela está lá, está fazendo esses contatos e, obviamente, quando você está próximo, é muito mais fácil de fazer a distância. E ela está trabalhando uma série de vertentes, tem participado de feiras lá, mesmo que virtuais, né? Representando o Mato Grosso, o empresariado mato-grossense, e está construindo uma relação muito boa com Macau, porque Macau é uma região da China que fala português e tem um trabalho com os países de língua portuguesa, de exportação através de Macau, que é um porto importante na China. Hong Kong, outro dia mesmo, conversei longamente com o cônsul brasileiro em Hong Kong. Agora, a gente precisa que a vacina chegue, que todos nós estejamos imunizados, que o mundo se sinta tranquilo para a gente voltar a ter essas relações de forma mais próxima para poder avançar em muitas negociações. Bremberg, uma última perguntinha aí. Secretário, o senhor tocou nesse assunto, mas foi muito rapidamente. E eu gostaria muito de ouvir um pouco mais a respeito, que é do plano de ação Pensando Grande para os pequenos produtores. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Na realidade, não é só para os pequenos produtores, é para os pequenos empreendedores, seja rural ou urbano. Esse projeto foi idealizado no início do governo Mauro Mendes, dentro da nossa secretaria. Eu tenho lá ao meu lado um adjunto que se chama Celso Banazés, que é ex-prefeito de Colíder. Através da coordenação minha e do Celso, foram chamados vários atores, Sebrae, Banco do Brasil, Sicredi, Sicobi, os órgãos de governo como INDEA, Desenvolve MT, enfim. E foi construído um programa para que a gente leve ao pequeno empreendedor o apoio que ele precisa. Muitas vezes a pessoa quer empreender, mas ele não sabe como que ele faz para registrar a firma dele na junta comercial. Ele não sabe se ele tem que tirar um selo de inspeção sanitária para poder vender dentro do município ou para o município vizinho através do SUSAF, ou se vai ser um CIF, que é o selo federal. Ele não tem essa gama, essa expertise, vamos dizer assim, para que o negócio dele nasça com possibilidade de vingar. É uma orientação só técnica, secretário? Não. E aí vem a orientação técnica, jurídica, contábil, capacitação, não só dele como de funcionários, e vem também o apoio do governo através de empréstimos da Desenvolve MT, fomentando o pequeno negócio, né? Então, e agora, trabalhando através dos consórcios, o programa ganhou uma dimensão maior, teve um upgrade, como eu disse agora há pouco. Nós estamos indo para o interior do estado, agora está indo, o vice-governador Pivetta está levando a Secretaria de Educação, a Secretaria de Infraestrutura, para que a gente possa trabalhar todas as dificuldades dos municípios através dos consórcios com apoio do governo do estado. Em termos de fomento, tem um limite de valor? Porque é pequeno, né? Então, um limite de acesso? Olha, a Desenvolve MT ela foi criada para trabalhar com o pequeno e com o médio, porque o grande tem acesso em outras linhas de financiamento, em outros bancos, outra instituição financeira, né? E existem limites, sim, que são aquilo que a agência tem capacidade de emprestar, e com as condições que são determinadas pelo Banco Central. Tem que ter garantia e etc. Foi muito flexibilizado durante esse período da pandemia, até porque o governo federal... Hoje mesmo eu tive uma notícia do secretário adjunto de Turismo, Jefferson, disse que o governo
publicou uma medida provisória que para o recurso do Fungetur, que é o recurso do turismo que nós temos na Desenvolve MT, desculpa, estou acabando com o seu tempo. Não, pode falar. Vai ser flexibilizado uma série de certidões que eram exigidas, não vão ser necessárias. Eu ainda não li, ele me falou agora, pouco antes de eu sair para o programa. Por quê? Porque hoje está todo mundo inadimplente. Não adianta você ter o recurso e a pessoa não ter condições de acessá-lo. Né? Então a gente tem que facilitar a vida do empreendedor. Desburocratizar, né? Tirar o estado de cima da cacunda. O secretário, é muito bom recebê-lo aqui. A gente poderia estar aqui falando muito mais sobre esses assuntos aí que são importantíssimos. O tempo, infelizmente, tempo de rede, inclusive da rede nacional, a gente precisa de obedecê-lo. Eu quero agradecer aqui ao César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, por ter vindo mais uma vez. Obrigado pela explanação e que esteja sempre à vontade. Estamos a postos sempre para bem informar. Eu que agradeço poder participar e levar informação para essa audiência privilegiada que tem esse programa, de gente esclarecida, pessoas que querem o bem de Mato Grosso, né? Debater com o professor Lorenberg é sempre muito gratificante. E acreditem, o Mato Grosso é o estado solução do Brasil, está no rumo certo. Se Deus quiser, essa vacina vai chegar rápido para todos que vivem nesse planeta, inclusive para nós matogrossenses. Eu estou louco para tomar a vacina. Nós somos tão privilegiados, o ser humano é tão privilegiado que a gente não tem uma vacina, tem 3, num espaço recorde de tempo. Então nós vamos sobreviver a isso e vamos continuar trabalhando e produzindo e crescendo e gerando oportunidade para o matogrossense. Amém. César Miranda, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a Tiele, que também é jornalista, assim como eu, e é assessora de imprensa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Viu, Tiele? Obrigado pela força aí que você deu nessa pauta, nossa pré-pauta. Obrigado também, Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, secretário. Até amanhã, amigo telespectador. A gente entrevista amanhã ao vivo aqui no programa Opinião a Tenente-Coronel Emirela Martins. A Emirela, além de ser Tenente-Coronel, ela é coordenadora da chamada Patrulha Maria da Penha. Tem um trabalho importantíssimo, um estudo importantíssimo aí que pode resultar em políticas públicas para que a gente possa reduzir esses alarmantes resultados aí que realmente é a violência contra a mulher aqui no estado de Mato Grosso. Acompanhe ao vivo Emirela Martins amanhã às 7h30 da noite no Opinião. Até lá então, hein? Fica bem, fica com Deus também.